Olá, querido amigo, querida amiga, estamos iniciando agora mais um estudo bíblico que pode mudar a sua vida. Hoje estaremos falando um pouquinho sobre a Bíblia Sagrada. E para falarmos sobre a Bíblia, é necessário responder primeiro a pergunta: por que devo estudar a Bíblia? Bom, para responder essa pergunta, vamos usar a Bíblia como fonte de resposta. Primeiramente, devemos analisar qual o propósito em que foi escrita a Bíblia. E para isso, vamos usar o texto em Romanos 15, verso 4. A Bíblia diz: essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Portanto, a Bíblia, ela tem o propósito de nos ensinar, e esses escritos nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança em Deus. Outra pergunta também muito importante é: quanto da Bíblia é inspirada por Deus e para que serve toda a Escritura? Para que serve seus escritos? O texto para acompanharmos está em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16. O texto diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. No Antigo Testamento, Deus deu um conselho a Josué que também serve para nós hoje. Esse conselho está em Josué, capítulo 1, verso 8. O verso diz: relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Veja também o que Jesus disse a respeito dos que estudam a palavra de Deus, em Lucas 11, 28. Está escrito: Jesus, porém, respondeu: ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Dando continuidade em nosso estudo, a segunda pergunta base, também muito importante, é: como devemos estudar a Bíblia? A Bíblia não deve ser lida apenas como se fosse um livro qualquer, pois é a palavra viva de Deus. Devemos seguir alguns passos muito importantes, assim como Jesus e outros intérpretes bíblicos fizeram. Alguns leitores, por sua vez, leem a Bíblia, mas não a podem entender. Por isso, muitas vezes é necessário que alguém as explique, como no caso do eunuco lendo o texto de Isaías em Atos 8, do 26 ao 31. Está escrito: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a entrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza.
Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, um eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Ao estudarmos a Bíblia, devemos lembrar que a Bíblia é a sua própria intérprete. E a forma correta para estudar a Bíblia se encontra em Isaías 28, verso 10. O texto diz: porque nos fala como a crianças, repetindo palavras e frases, uma palavra depois mais outra, um pouco aqui, um pouco ali. Isso quer dizer que devemos buscar outros textos que falam do mesmo assunto e compará-los, pedindo orientação do Espírito Santo. Portanto, os textos para ser compreendidos devem ser comparados com outros textos em todas as Escrituras. Jesus, por sua vez, também nos mostrou esse método na prática. Jesus, ao falar sobre si mesmo, usou a Bíblia. Veja o texto de Lucas, capítulo 24, verso 27. O texto diz: então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e os profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Dando encerramento no nosso estudo, a última pergunta e de igual importância é: o que mudará em minha vida estudando a palavra de Deus? Bom, Jesus é o personagem central da Bíblia e cada página revela o seu amor, o seu desejo de nos salvar. Lendo a Bíblia, encontramos o caminho da salvação. O principal benefício de estudar as Escrituras é conhecer a mensagem de salvação, que ela nos dá por meio de Jesus. Vejamos o texto em João 5,39. A Bíblia diz: vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhe dão vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. A Bíblia também apresenta como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos, como podemos ver em Apocalipse 1, verso 3. O texto diz: feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Agora que você aprendeu tudo isso, eu gostaria de te perguntar se você aceita a Bíblia como regra de fé e prática para a sua vida. Gostaria de saber também se você deseja dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia e se fará todo o possível para colocar em prática os seus ensinos. Se sua resposta foi sim, e você deseja saber mais sobre esse estudo bíblico, é só me enviar uma mensagem que iniciaremos um estudo bíblico totalmente gratuito. Deus abençoe ricamente a cada um de vocês.